Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista em Comendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Hoje, domingo 28 de junho de 2020, ainda estamos convivendo com isolamento social, apesar da flexibilidade, estamos convivendo com esta pandemia mundial, mas nós temos a palavra de Deus que tem nos sustentado e tem nos dado segurança nesses momentos tão difíceis. E hoje eu quero convidar você para que meditemos na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43. Façamos então essa leitura. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que ele havia saído do poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomando consigo o pai e a mãe da menina e o que haviam o acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Meus amados, volta e meia nós passamos por situações em que parece que tudo está fora de controle. E quando nós fazemos essa leitura desse texto, a princípio o pedido de Jairo para que Jesus pudesse ir à sua casa socorrer a sua filha, e no meio do caminho muitas coisas acontecendo para que não agilizasse a ida de Jesus à casa de Jairo, a gente percebe humanamente alguma coisa fora de controle. Na casa de Jairo também, nessa leitura, a gente percebe as coisas fora de controle: pranto, choro e desespero. Meus amados, este capítulo de Marcos, capítulo 21 ao 43, nos narra um episódio semelhante ao que passamos por vezes, e talvez por gravidades diferentes. Nós podemos ver aqui situações de angústias, situações de dificuldades. Há uma urgência para que
Jesus pudesse ir à casa de Jairo, e volta e meia também nós passamos por situações semelhantes. Estamos vivendo uma situação grave, precisamos de urgência, mas acontecem tantas coisas que impedem com que nosso problema seja solucionado com urgência. E é o que nós encontramos aqui nesse texto. Meus amados, tudo começa com um pai desesperado chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga. Jairo via a sua filha morrer e, sabendo então dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, o recorre para que pudesse ir à sua casa, impor as suas mãos para que sua filha fosse curada. Foi um alívio para Jairo encontrar Jesus, um alívio ser atendido assim que Jesus chega do outro lado do mar. Por certo, ele já estava ali à margem, esperando Jesus retornar e ansiava vê-lo, porque sabia dos grandes feitos de Jesus e ele estava vivendo um problema muito sério na sua casa. Meus amados, é um alívio semelhante quando a gente sabe que o médico chegou e nós estamos enfrentando um problema de saúde muito grande no qual nós precisamos de urgência. É um alívio quando nós temos a notícia de que o médico chegou. Você já teve essa experiência de estar numa unidade médica e você está ali aguardando ansiosamente pelo médico e o problema está se agravando? E então quando você ouve ou sabe que o médico chegou, é um alívio. Semelhantemente, Jairo, com certeza, quando ele viu Jesus, se deparou com Jesus, ele teve um momento de alívio. Que alívio Jairo sentiu quando ouviu Jesus dizer: vamos lá, versículo 24. Mas o que Jairo não esperava eram os obstáculos que surgiriam até chegar à sua casa. A multidão os impedia que eles fossem mais rápido. Podemos ver isso no versículo 24, porque a multidão comprimia. Aí surge então uma mulher desesperada que há 12 anos sofria de uma hemorragia e chama a atenção de Jesus e lhe faz parar por alguns minutos. Para Jairo, esses minutos eram preciosíssimos. Versículo 25 ao 32 vai narrar esse episódio. E Jesus, por sua vez, contraria mais ainda a expectativa de Jairo quando para exaltar a fé daquela mulher que fora curada e para ouvir a adoração daquela mulher, versículo 33, versículo 34. E por fim, a demora foi o suficiente para que os parentes de Jairo fossem lhe procurar para lhe dizer que não era mais necessário que ele incomodasse Jesus, versículo 35. O que a princípio parecia que estava tudo sob controle, agora entra num descontrole total. O que Jairo presenciava naquele momento, através da pessoa de Jairo, o que podemos presenciar? Uma situação exatamente fora de controle. Humanamente falando, uma situação fora de controle. Observe que tudo estava fora de controle até Jesus proferir palavras de fé, palavras de afirmação. Tudo estava fora de controle quando as pessoas que protagonizaram os fatos buscavam também controlar a situação. Meus amados, nós aprendemos aqui, e esta é a proposta da mensagem: quando tudo parece estar perdido, basta somente crer para que Cristo entre em cena e tudo fique sob controle. Meus amados, quem disse que Jesus escreve certo com linhas tortas? Quem disse que Jesus tarda, mas não falha? Meus amados, essas filosofias, conceitos humanos, são apenas paliativos que maquiam a falta de fé. Jesus, meus amados, escreve certo em linhas certas. Jesus nunca tarda, ele age no tempo certo. Marcos, neste capítulo, nos revela a divindade de Cristo. Podemos ver Jesus Cristo aqui como o Deus encarnado, o Deus sustentador, controlador de toda a situação. Esta passagem nos revela que Jesus tanto pôde
quanto pode ao mesmo tempo curar uma pessoa de uma hemorragia, receber adoração e tirar uma pessoa do coma. Para Jesus, meus amados, não existe tempo, hora, dia, noite, não existe limites para Jesus. Então, meus amados, quando tudo parece estar perdido, basta somente crer para que Cristo entre em cena e tudo fique sob controle. Meu querido, como que está a sua vida diante desta mudança mundial que nós estamos enfrentando com esta pandemia? Como está a sua família? Como estão os seus negócios? Meus amados, quando tudo parece estar perdido, basta somente crer para que Cristo entre em cena e tudo fique sob controle. Aprendemos com este episódio, com este cenário, melhor dizendo, aprendemos com este cenário de descontrole aparente, que não há impossíveis para Cristo. Versículo 25 ao 35, vai narrar, estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga e disseram: sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Meus amados, há um contraste nos dois milagres que Jesus opera aqui: um sofrimento constante de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e uma enfermidade que levaria uma criança, uma pessoa, em poucos dias e poucas horas, à morte. Meus amados, para a mulher que há 12 anos sofria com aquela hemorragia, o quadro era irreversível. Ela passara nas mãos de muitos especialistas daquela época, quando o texto destaca que aquela mulher perdera tudo que possuía, o texto revela que ela era uma mulher de posses, de condições de se tratar. Seria como hoje ela possuir os melhores planos de saúde, ter a melhor equipe médica à sua disposição. E Marcos aqui nos revela que ela só piorava. Enfim, então, o texto nos mostra que aquela mulher já acostumara com as impossibilidades e não com as possibilidades. Suas esperanças se esgotaram, até que Jesus, então, ele entra em cena na vida dessa mulher e lhe renova a esperança, estimulando sua fé para que alcançasse a cura. Uma mulher que não tinha esperança em mais nada, os seus recursos estavam se esvaindo, assim também como todo o seu sangue estava se esvaindo com esta hemorragia. Não tinha mais médicos a recorrer, mas quando ela tem a oportunidade de estar diante de Jesus, a sua esperança é renovada. As suas impossibilidades se tornam então agora possibilidades. Jesus renova a esperança, estimulando a sua fé para que ela pudesse alcançar a cura. O quadro daquela mulher que sofria de hemorragia era grave, mas nada em comparação a uma pessoa que estava em casa, em coma, aparentando já estar morta, e era a filha de Jairo. Assim Marcos destaca este contraste entre esses dois problemas. Na casa de Jairo, por certo, já estavam se preparando para embalsamar a menina, já a davam como morta, até que o autor da vida chega e pega a menina pela mão e lhe restaura os ânimos. Aprendemos aqui que não existem impossíveis para Deus. Aprendemos também que devemos colocar diante dele todas as situações tratáveis pelos homens, quanto as que são tratáveis pelos homens. Situações tratáveis pelos homens como situações não tratáveis pelos homens. Filipenses 4, 6, Paulo nos exorta nesse sentido, quando diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com a ação de graças. Meus amados, quando tudo parece estar perdido, basta somente crer para que Cristo entre em cena e tudo fique sob controle.
Aprendemos com este cenário de descontrole aparente, total, que precisamos crer na suficiência de Cristo. Versículo 28 e versículo 36. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Não fazendo caso do que eles disseram, quem? Jairo. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ou melhor, Jesus diz a Jairo, dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Meus amados, uma luz no fim do túnel. Sim, uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel indica uma saída. Foi isso que a mulher com hemorragia avistou quando não tinha mais dinheiro, quando não tinha mais esperança e prazer de viver. Uma luz no fim do túnel, sim, uma luz no fim do túnel. Foi o que Jairo avistou quando sofria com a multidão que impedia de Jesus chegar mais rápido à sua casa. Foi isso que Jairo avistou quando via a mulher sendo curada e por dentro ele ansioso, assim perguntava, quando será a minha vez? Uma luz no fim do túnel foi o que Jairo avistou quando os de sua casa lhe disseram, a tua filha já morreu, homem, no meio de um descontrole total. A mulher com uma hemorragia, Jairo ansioso com os olhos lacrimejando, ouviram e viram uma esperança. A mulher viu, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Uma luz no fim do túnel. Aquela mulher viu uma saída. Jairo ouvia, não tenha medo, tão somente creia. Uma luz no fim do túnel, uma saída para Jairo. Meus amados, crer na suficiência de Cristo é ter fé naquilo que se espera, é crer naquilo que não se vê. O autor da carta aos Hebreus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Meus amados, ainda que situações em nossa vida pareçam estar fora de controle, crer na suficiência de Cristo é confiar que Ele está e estará no controle de quaisquer situações, no controle de quaisquer situações. Meus amados, aprendemos com este cenário de descontrole aparente, total, que com Cristo nada está fora de controle. Versículo 24, versículo 34, versículo 36. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz, fique livre do teu sofrimento. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Estou frisando aqui palavras de afirmação de Jesus, palavras de ânimo de Jesus, para que a gente entenda que com Cristo, meus amados, nada está fora de controle. Quem com Cristo está, não fica descontrolado. Onde Cristo está, nada fica fora de controle. Observando essa passagem, nos deparamos com 3 quadros de descontrole total. Um homem descontrolado com uma filha à beira da morte. Uma mulher descontrolada com a sua saúde. Um povo descontrolado que chorava fazendo alvoroço pelo coma daquela menina. Entretanto, meus amados, observamos que Jesus pronuncia 3 palavras de afirmação para que todo o quadro de descontrole entre no controle. Jairo, eu vou com você. Ou seja, eu assumo o controle agora, Jairo. A mulher, ele diz, a tua fé te salvou, porque agora eu estou no controle. Aos que choravam na casa de Jairo,
Jesus ele diz o seguinte: a menina não está morta. O que estava então fora de controle, agora está sob controle, porque Jesus ele assume a direção. Jesus ele assume a responsabilidade. Oh, meus amados, a palavra de Jesus infundiu fé no coração daquelas pessoas, ainda que muitos tenham zombado de Jesus quando disse que a menina não estava morta. Suas palavras infundiram fé no coração de Jairo e sua mulher, da mulher que sofria, dos discípulos Pedro, Tiago e João. Eles receberam fé naquele momento porque eles ouviram a palavra de Jesus. Meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Meus amados, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Meus amados, Jesus hoje, através de sua palavra, nos infunde fé. Ele diz assim: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Fé produz perseverança. Tiago 1, 3. Meus amados, quando a fé ela entra em ação, Jesus assume o controle dos nossos problemas, pois quem com Cristo está, não fica descontrolado. Onde Cristo está, meus amados, nada fica fora de controle. Meus amados, ainda que o mundo esteja fora de controle, faça como Jairo. Jairo não se importou com o quadro adverso, mas ele creu na promessa de Cristo Jesus. Meu querido, nós estamos vivendo uma situação em que o mundo parece que está fora de controle, mas, meus amados, nós não podemos ficar presos, focados nesse descontrole mundial, mas nós precisamos crer nas promessas de Jesus, precisamos crer na sua palavra, que Ele é suficiente e que Ele está presente. Meu querido, tenha paciência como Jairo. Ainda que esta pandemia ela esteja demorando, ainda que você esteja esperando para que tudo isso passe e você volte a empreender, você volte então a sonhar, a conquistar, a fazer, alimente no seu coração que a sua hora vai chegar e que se esse é o momento de parar, Deus permitiu que parasse, é o momento de parar, a sua hora vai chegar. Entenda que Deus, nesse momento, Ele pode estar preparando a sua vida, Ele pode estar preparando o seu coração. Com certeza, aquela caminhada ali de Jairo com Jesus até a sua casa, muita coisa estava acontecendo na mente e no coração de Jairo. Poderia ser diferente se de súbito Jesus surgisse na casa de Jairo e ali operasse uma cura rápida na vida de sua filha, mas não, houve um processo, uma caminhada, desafios, e com certeza ali Jairo foi preparado para receber a bênção. Eu creio que houve um louvor maior ainda do que haveria se de fato Jairo não tivesse passado por todo esse processo. E é assim que está acontecendo com você também. Você está nesse processo em que Deus está trabalhando na sua vida para que você receba a sua bênção. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Toque em Jesus, toque pela fé, por meio da palavra que você ouve hoje. Creia, tocar em Jesus hoje é crer nele, crer na sua presença, crer na sua suficiência. Com os efeitos dessa pandemia, como desemprego, empreendimentos frustrados, emocional abalado, meu querido, como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu emprego? Como estão os seus relacionamentos? Está tudo sob controle? Então, se está tudo sob controle, confia-os a Cristo.
não está sob controle, confia-os a Cristo Jesus. Cristo hoje te diz, como disse a Jairo, eu vou com você, eu estou com você. Cristo hoje te diz, como disse a mulher com hemorragia, a tua fé te salvou, a tua fé vai te livrar, a tua fé vai te fortalecer. Cristo hoje te diz, como disse as pessoas desesperadas na casa de Jairo, a menina não morreu, os seus sonhos então, meu querido, os seus sonhos não morreram, seu casamento não morreu, seu filho distante de Deus, ele não morreu, seus projetos não morreram, seus empreendimentos não morreram. O Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode ressuscitar os seus empreendimentos. Ainda que você tenha sofrido com os efeitos dessa pandemia. Meu querido, essa pandemia não é o fim. É o começo de vida na dependência e controle de Jesus Cristo. Meu querido, o Senhor Jesus, Ele está sob o controle de toda e qualquer situação. Aprenda uma coisa, sobretudo Cristo é soberano. Tudo está sob o seu controle. Então descanse, tenha paz, tenha fé. Então somente creia e espere. Apesar de você já estar esperando e de alguns obstáculos estejam surgindo na sua vida, nesses momentos, como essa pandemia, creia, meu querido, espere, Cristo, Ele está contigo, Ele vai chegar lá com você e tudo há de se realizar. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus venha infundir fé no seu coração, para que você creia na sua palavra e creia na suficiência de Cristo Jesus. Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas pessoas que estão ao alcance da minha voz, que estão ouvindo esta mensagem. Oh Pai, eu não sei o que eles perderam, eu não sei quais sonhos que se frustraram, mas uma coisa eu sei: o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E por isso eu quero colocar diante do Senhor estas vidas, que até então elas estavam aflitas, mas agora elas conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Elas conseguem enxergar a esperança, como Jairo, como aquela mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia, até estarem com Cristo Jesus, estavam descontrolados, mas quando estiveram com Cristo, foram consolados e todas as coisas estiveram sob controle e eles receberam a bênção. Deus, eu creio que o Senhor também pode fazer isso na vida desses que estão ao alcance da minha voz e que estão ouvindo a Tua palavra neste momento. Ó Deus, que haja fé nesses corações e que eles possam enxergar, ó Deus, agora, a partir de agora, uma luz no fim do túnel. E essa luz é Teu Filho Jesus, ó Deus. Deus, nós assim oramos, nós assim, ó Deus, agradecemos ao Senhor por esses momentos difíceis, mas nos quais também o Senhor está trabalhando na nossa vida. Nós assim oramos e assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus queridos, como eu sempre digo, um prazer poder partilhar do Evangelho com vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém.